Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem à tarde uma loja de utilidades domésticas, na Avenida Independência, zona sul de Ribeirão Preto. A fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade e assustou os moradores. Durante o combate, parte da estrutura do prédio desabou. 3 pessoas ficaram feridas por inalarem fumaça e foram encaminhadas ao hospital. A rua Conde Afonso Celso, cruzamento com a Avenida Independência, segue interditada para avaliação da Defesa Civil. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto agora com o Elton Garcia, que está ao vivo, direto do local. Elton, qual a situação de momento por aí? Boa tarde novamente. Chimene, os bombeiros já chegaram aqui agora há pouco para fazer um trabalho de rescaldo, né? Já que havia alguns pontos, alguns focos de incêndio ainda no local. Aqui muita fumaça que ainda atrapalha a respiração de quem passa aqui pela Conde Afonso Celso, pela Avenida Independência. O Everton Daniel mostra para a gente a estrutura totalmente destruída dessa loja de utensílios domésticos. Fogo que começou ontem à tarde e... pelas redes sociais, a gente pôde ver vários vídeos mostrando o incêndio, o grande incêndio que aconteceu por aqui. Fumaça que foi vista de longe da rodovia e de outros pontos da cidade. Destruiu praticamente totalmente a loja, na verdade, né? Destruiu totalmente a loja de utensílios domésticos. Com esse fogo, o telhado acabou desabando e 3 pessoas ficaram feridas. Nesse momento, a rua Conde Afonso Celso está interditada. Até que a perícia venha, a Defesa Civil faça uma avaliação e determine se pode liberar a rua, já que há perigo de desabamento pelo local e atingir então a rua. O advogado da loja falou com a gente, gravou um vídeo dizendo dos feridos, né, que eles ontem passaram por um atendimento médico, foram levados para o hospital e a gente acompanha o que fala então o advogado do comércio nesse instante. A Polícia Técnica esteve aqui hoje de manhã para começar os trabalhos de perícia, mas eles não conseguiram acessar toda a loja porque ainda tem focos de fumaça, não mais de incêndio, mas de fumaça e áreas com muito calor ainda. Então a perícia não conseguiu fazer o trabalho completo. As vítimas foram 2 em razão de inalação de um pouco de fumaça, mas já estão em casa, passam bem, nem chegaram a ser hospitalizadas. E uma outra foi uma colaboradora que está grávida e ela ficou nervosa, então ela teve uma espécie de crise de ansiedade, assim, mas também foi controlada e já está tudo bem também, graças a Deus. Então, segundo o advogado, as pessoas já estão bem, né? Apesar do susto. Ontem havia cerca de 16 funcionários, além de outros clientes aqui na loja. Nessa gravação que nós fizemos com o Jornal da Clube, fez com o advogado, ele fala também da situação do comércio, que estava com o laudo dos bombeiros em dia, e ele fala para a gente agora. É importante a gente deixar claro que a loja está com a VCB vigente, com os equipamentos de prevenção e combate ao incêndio também em ordem, com o laudo de brigada, com as licenças e autorizações para funcionamento. Então, assim, a empresa sempre tem essa cautela, né? Com a parte legal, enfim, para estar, especialmente com a parte de corpo de bombeiro em ordem, para a gente evitar maiores problemas. Então, o Everton Daniel mostra mais um pouco para a gente. Telhado acabou desabando no fogo de ontem. Os bombeiros estão dentro do local fazendo o combate de alguns focos, o que é chamado de rescaldo. Então, a perícia e também a Defesa Civil vão passar por aqui para fazer uma análise, mas agora eu falo com o Anderson Manzoli, engenheiro. Anderson, a rua está interditada para gerar segurança para quem passa por aqui, porque há o risco de desabamento do prédio, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, não só isso, mas se a gente olhar a fiação aqui próxima, ela foi exposta a um calor excessivo e será necessário verificar se essa fiação ela ainda encontra-se em condições de uso, então de repente será necessário até a troca dessa fiação. A gente percebe que tem vários elementos ainda, principalmente de cobertura, que eles
eles, devido ao incêndio, ainda estão soltos, então um vento ou alguma situação pode fazer com que ele caia. Então está acertado a situação de não deixar ninguém passar aqui, ninguém passar próximo, enquanto não vier a perícia e não realmente verificar. Ela tem uma parte que a estrutura é de concreto, a parte metálica dela, com o calor, ela já cedeu. Agora a parte que ainda é de concreto, é necessário se fazer um laudo, né? Então dá para verificar ou pelo tempo que o fogo permaneceu e o tanto de calor que ele proporcionou devido aos materiais que ele queimou, dá para você fazer uma conta indireta e saber se essa estrutura de metal, essa estrutura de concreto está condenada ou se retirar corpos de prova. Ao se verificar que essa estrutura está condenada, ela deve ser demolida e aqui deve-se impedir que as pessoas passem próximo enquanto não tiver a certeza desses laudos. Obrigado ao Anderson Manzoli pela entrevista. Em nota, a Maravilhas do Lar informou que o incêndio aconteceu no domingo. A unidade da Avenida Independência, aqui em Ribeirão Preto, foi atingida por esse incêndio, que está sendo investigada. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e passam bem nesse momento. E a loja possui o AVCB vigente, todas as normas de segurança estavam em dia. E a empresa diz também prestar suporte aos funcionários e agradece a manifestações de apoio. A Defesa Civil diz também que a equipe deve vir para cá, que realizando essa manhã de segunda-feira uma vistoria técnica. A ação tem como objetivo avaliar as condições estruturais do imóvel, identificar riscos e definir medidas de segurança. A loja está com toda a documentação em dia, incluindo o AVCB, o alvará de funcionamento. Então, a Defesa Civil já alega e coloca que os documentos estão em dia. A Rua Conde Afonso Celso segue nesse momento interditada até que os bombeiros e a própria Defesa Civil façam essa liberação. O motorista deve ficar atento, passa por aqui, tem um trânsito um pouco mais lento. Chimeira Zói. Agradeço as informações e também a participação do engenheiro civil Anderson Manzoli. A gente presta a nossa solidariedade à empresa nesse momento tão delicado, né, Welton? Obrigada mais uma vez.